E nós abrimos o nosso coração para receber aquilo que você tem para nós nessa noite. Te agradecemos por cada um que está aqui nessa noite. E dizemos a você, Espírito Santo, você tem liberdade. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado. Amém. Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém. Hoje eu creio que a nossa ministração nem vai ser tão prolongada. Porque eu vim para dizer que Deus é bom. Ele continua o mesmo. Ele não mudou. E da minha boca, com máscara ou sem máscara, vai sair exaltação a Ele, que é digno de todo louvor. Amém? É isso que tem que sair da minha boca e da sua boca nesses últimos tempos, amados. Sabe, eu escutei algo esses dias, de que nós estamos vivendo dias difíceis, de fato, mas nós podemos transformar esses dias difíceis em dias desafiadores, entendendo que não estamos sozinhos, entendendo que Deus não nos deixa, que mesmo que o nosso raciocínio não compreenda algumas coisas, Deus não mudou, Ele não caiu do trono, Ele continua o mesmo, Ele é o Deus de milagres, Ele continua curando hoje, Ele continua fazendo maravilhas em nosso meio e através de nós. E Ele é bom, amém? Deus, Ele é bom. E da minha boca vai sair sempre isso, até que Ele volte. Deus continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Não importam as circunstâncias, não importa o que está acontecendo no natural, Deus não mudou, Ele é o mesmo, amém? E eu estava pensando sobre o que nós iríamos conversar nessa noite. E me lembrando da última vez que Janaína esteve aqui, quem estava? Ela trouxe uma palavra muito forte. De um posicionamento que nós, a igreja do Senhor Jesus, precisamos ter. Porque o diabo, ele não está brincando de ser diabo. Nós não devemos e não vamos exaltar a Ele, nem as coisas que Ele tem feito. Mas nós não podemos subestimar, porque Ele está estudando a mim e a você agora mesmo, para nos pegar de jeito. Mas, para aqueles que estão firmes no Senhor, para aqueles que buscam a palavra, para aqueles que estão firmados na sua palavra, amados, pode o sangue dar na canela. Nós não vamos mudar o nosso conceito sobre Deus. Deus continua sendo bom. Pode chover canivete. O nosso guarda-chuva é de aço. Vai aguentar. Deus não vai trazer para você nada de ruim, porque nele não há mal. Ele é luz e nele não há trevas. Ele é bom e nele não há maldade. Agora, coisas acontecem conosco. Mas nesse momento a gente vai se apegar mais à palavra, entendendo que Deus não mudou. O nosso conceito a respeito de Deus não pode ser abalado nesses últimos dias. Sabe, nós precisamos, como igreja de Jesus Cristo, nos organizar sim. Nós precisamos estar comprometidos sim. E eu ainda acrescentaria uma outra palavrinha. Nós precisamos ser persistentes sim. Porque nós estamos vivendo num mundo, num tempo em que quando a coisa aperta um pouquinho, a gente quer largar. Quando a coisa aperta um pouquinho, a gente está querendo desistir. Cadê Deus? E Ele não está vendo isso não? E Ele não escutou sua oração não? Ele escuta a minha e a sua, mas o meu futuro e o seu, Ele conhece, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Aleluia. Deus continua grande.
Diga comigo, Deus é grande. E nós estávamos no centro de oração do Ministério Verbo da Vida, como a gente sempre faz, todas as quartas-feiras. E lá, durante o período de oração, nós temos tido um momento muito poderoso, muito glorioso. Isso está respingando na nossa igreja. Eu não sei se você tem vindo aqui nas terças-feiras. Eu não sei se você tem percebido uma nova unção na forma de oração. Nós estamos orando, guiados pelo Espírito, exatamente aquilo que o Espírito Santo quer que seja orado, é o que nós estamos fazendo. E isso traz para nós, amados, uma força, algo tão diferente, de uma forma que eu nunca tinha visto. E eu tenho sido tão abençoada por causa desses momentos. E nas quartas-feiras lá no ministério, nas terças-feiras aqui, nos nossos devocionais, estamos orando, ouvindo a direção do Espírito, o vento do Espírito, aquilo que o Espírito quer tratar. E às vezes, nesses momentos de oração, nós vemos coisas, né? Às vezes é só uma imagem que vem na nossa mente. Às vezes, para aqueles que têm um dom profético, vem uma imagem aberta mesmo, né? De coisas tão loucas. Quem é profeta sabe que vem imagens tão loucas que começa de um jeito e termina de outro, que só quem vai entender é Deus mesmo. E um dia talvez a gente entenda como é que essas coisas funcionam, mas é assim. E durante aquele período que eu estava orando, isso foi quarta-feira da outra semana, eu orando em línguas, e comecei a ver, né? Não foi uma visão aberta, mas imaginei nos meus pensamentos muitos vestidos, muitas roupas. Deus já estava cuidando de mim, como Ele faz com você. O que acontece é que muitas vezes nós não estamos prestando atenção àquilo que o Espírito está trazendo para nós, porque às vezes Ele já está começando a nos consolar. Às vezes Ele já está tentando nos trazer uma mensagem, nos alertar sobre alguma coisa, e às vezes a gente não compreende, porque a gente está tão desligado do celestial e tão ligado no que é natural, que a gente não percebe as placas que Deus vem falando para nós. E eu comecei a orar em línguas, e eu só via vestidos, e muitos vestidos. E durante aquele período que eu estava orando, veio uma nota no meu coração de que aqueles vestidos, para serem usados, eles precisavam de ajustes. Eles estavam em bom estado, eles eram novos, mas eles não cabiam. Eles iriam precisar de ajustes. E durante aquele processo de oração, eu comecei a dizer, eu não estou entendendo nada. Hoje eu entendo o que é que ele estava querendo dizer. Mas a imagem que me veio foi de muitas roupas sendo ajustadas. E parei por ali. E nós continuamos orando, nossa equipe continuou orando, e a gente buscando em línguas, não é? Orar sobre isso. E logo veio uma referência bíblica, que inclusive eu usei aqui no culto de oração. Mas o contexto e a forma que Deus queria tratar comigo era completamente diferente daquela primeira vez que eu estava aqui no culto de oração e que a gente compartilhou sobre essa palavra. E está lá em Isaías, eu queria que você abrisse comigo. Isaías 40. Quem estava aqui na terça-feira lembra. Aleluia. Esse é o meu Deus, que cuida, que se antecipa, que guarda, que ajusta, que nos ensina, que nos admoesta. Oh, aleluia. Tudo o que há. Aleluia. Deixa eu só ajustar aqui meu celular, viu, gente? Isaías 40. E diz assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia,
que a sua iniquidade está perdoada, que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor assim o disse. Aleluia! Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Aleluia! E eu fiquei tão empolgada naquela terça-feira. Eu digo, se alegre, se consolem uns aos outros. Vamos nos consolar. O Senhor está nos consolando. Ei, Ele vai fazer com que todo vale seja aterrado e nivelado os montes. O que é tortuoso vai ser retificado e os lugares escabrosos aplanados. Mas sabe, queridos, eu comecei a ler esse mesmo versículo na versão A Mensagem. E eu queria ver com você. E diz assim: consolem, consolem meu povo, diz o Senhor Deus. Falem com carinho a Jerusalém. Falem com carinho a Nestor. Falem com carinho a Iracelma. Falem com carinho a Isaías. Falem com carinho ao meu povo no distrito. Falem com carinho ao meu povo em Campina Grande. Ei, consolem, consolem o meu povo. Diga-lhes que seus dias de luta acabaram e que seus pecados foram perdoados. Sim, o Senhor a castigou em dobro por todos os seus pecados. Ouçam, uma voz clama. Abram caminho no deserto para o Senhor. Preparem para o nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Aterrem os vales, nivelem os montes e as colunas, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Então, a glória do Senhor será revelada e todos a verão, porque o Senhor falou. E nós vamos trabalhar em cima desse versículo aqui, dessa primeira parte. Aleluia. Quando ele diz, consolem, consolem o meu povo, nós podemos perceber, amados, a misericórdia de Deus nos alcançando. Deus nos ama e a palavra dele diz bem claramente que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. De fato, é-nos dito pela palavra que bondade e misericórdia nos seguem todos os dias de nossa vida. Deus é um Deus de consolo. E nessa noite, Deus está trazendo para mim e para você consolo. Porque eu não sei o que você tem passado, eu não sei as suas lutas, eu não sei o que você tem sofrido. Mas Deus é um Deus misericordioso, um Deus de consolo, um Deus que se antecipa, um Deus que guarda, um Deus que cuida, um Deus que protege. Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você. Que Deus maravilhoso. Que Deus tremendo. Ele diz assim, console o meu povo. Igreja do distrito, sejam consolados. O tempo de agonia vai passar, está passando. E se você crê nessa palavra, os amados, você vai viver essa palavra. Porque a palavra de Deus é a verdade. E se por acaso acontecer uma coisa terrível na minha casa, Deus continua sendo Deus.
E se eu tiver perda de pessoas queridas, Deus continua sendo Deus. Ele continua misericordioso e Ele tem o seu coração voltado para mim e para você, cheio de misericórdia. Porque Ele me conhece e conhece você, e conhece a minha e a sua estrutura. Que coisa linda, eu fiquei impactada. Sabe, a palavra de Deus é viva e eficaz. Viva e eficaz. Você lê um versículo hoje, se você for ler daqui a meia hora, você vai ver coisas que você nunca imaginou que teria ali naquele meio. E com essa palavra que eu fui consolada, eu quero que você seja consolado. E com essa palavra que você tem recebido, você pode consolar outros. Dizendo em alta voz, para você mesmo ouvir, Deus continua o mesmo. Deus continua sendo bom. Ele não mudou. Amém? E ele continua, dizendo... Consolai o meu povo. Uma voz que clama no deserto. Veja que a voz que está clamando não é no jardim, não é numa festa, não é num bosque, nem numa floresta cheia de árvores e flores coloridas e pássaros cantando. É uma voz que clama no deserto. E muitas vezes nós temos vivido em desertos, ou estamos passando em desertos. Porque deserto não é um lugar para ficar, deserto é um lugar para passar. Mas no meio do deserto, no meio do caos, no meio da situação, no meio do seu problema, no meio da história que você está vivendo, pode ter uma voz que clama a pessoa certa. E nesse deserto, que é um lugar de sequidão, que é um lugar de escassez, que é um lugar onde não tem tanta vida, onde a probabilidade de viver é tão pouca, uma voz clama. Que seja a minha e a voz exaltando, a minha e a sua voz exaltando ao Senhor em meio ao deserto. E ele diz: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Veja, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Então, eu comecei a imaginar que coisa tremenda. A voz clama no meio do deserto, Deus se antecipou, Ele consolou, Ele nos advertiu para que no meio do deserto, eu e você possamos, não é Deus, mas sou eu e você, aterrar todo vale e nivelar todo monte e outeiro. O que é tortuoso, retificado, e os lugares escabrosos, aplanados, para que a glória de Deus se manifeste, para que tudo que nós precisamos e esperamos se manifeste. Existe uma posição e agora os améns e aleluias vão diminuir, que é meu e seu. Na minha leitura rápida, eu imaginava que Deus iria estar fazendo esse serviço. Mas sou eu e você. Aleluia. Eu e você que vamos preparar o terreno para que a glória se manifeste. Então, amados, tem uma responsabilidade. Quando eu vi isso, eu digo, rapaz, que responsabilidade. Mas, Senhor, eis-me aqui. Eu sei que eu tenho vales que precisam ser nivelados, eu tenho estradas tortuosas, eu tenho coisas que precisam ser melhoradas. E se isso é para que o Senhor possa passar e manifestar a sua glória, e que pessoas possam, por causa disso, ver a salvação do Senhor, pois chegou a hora.
chegado o tempo para mim e para você. Diga um amém. Deus está nos salvando nessa noite. Sabe que a salvação não é somente quando nós levantamos a nossa mão e levantamos a nossa voz e dizemos: Senhor, você é o Senhor e autor da minha vida. Isso é uma forma, é uma garantia de eternidade. Que bênção. É para acontecer em todo mundo. Mas todos os dias nós somos salvos por uma palavra que nos liberta. Todo dia nós somos salvos por uma palavra que nos tira do atoleiro. Por algo que nós não estamos vendo e agora nós passamos a ver. Porque luz chegou. Porque onde a palavra de Deus está, aí a liberdade. Os cativos são libertos. Aleluia. O objetivo é, de fato, desse versículo, consolar o povo, construir uma estrada, e é uma garantia que a profecia se cumpra. A misericórdia do Senhor em manifestação por mim e por você. Sabe? Está muito próximo aquele dia. E isso ainda não aconteceu, porque alguns caminhos precisam ser aplainados. Porque algumas estradas precisam ser consertadas. Em mim e em você. Porque quando nós estivermos nesse nível, e entra aí a citação de Janaína, quando ela falou sobre a igreja precisar nesses últimos dias se consertar, se comprometer, se organizar, focar, nós vamos ver igrejas completamente lotadas de pessoas que entenderam e foram alcançadas por minha vida, pela sua vida também. Tá ficando quieto. Aterrar o vale significa preencher as lacunas. Eu não entendo muito disso, né, de vale, mas quando a gente pensa na palavra vale, a gente imagina uma montanha enorme de um lado, uma montanha enorme do outro e um vale no meio. Não é? Ou vocês não pensam assim? Eu penso. Aterrar o vale é exatamente colocar aterro. Aterro, de forma que aquele buraco, aquela lacuna, ela fique preenchida. Porque Deus, Ele não vai andar por caminhos tortuosos e nem por vales. Ele vai andar por uma reta estrada. Preencher lacunas. Existem lacunas na nossa vida que estão enormes, grandes crateras, lacunas no âmbito das emoções, lacunas no âmbito de administrar as coisas, a nossa vida, nossas finanças, nossa vida, nossos filhos, a nossa casa. Lacunas que precisam ser aterradas. Dá trabalho andar em vales. Nós gastamos muito mais energia. Não sei se você gosta desse tipo de andanças, mas quem gosta, se for um terreno plano, ele vai levar menos tempo e vai desgastar menos, vai gastar menos energia. E eu estava um dia em Aquidauana. Aquidauana é um lugar no Mato Grosso do Sul. E lá, dificilmente você vê montanhas. Existem, mas é mais plano. E a diretora da escola onde eu estava, ela dizendo a mim que a carne de churrasco
lá em Aquidauana, ou daquela região do Mato Grosso do Sul, ela era considerada, né, no país como uma das melhores. E ela é tipo exportação. Por quê? Porque o terreno é plano. Então, a carne do boi, ela não é dura. Ou seja, em outras palavras, o boi não faz musculação. O boi, ele não se esforça para subir e descer ladeira a ponto de definir seus músculos e eles ficarem bem rígidos. A carne é macia. Tem gente aqui de Mato Grosso, cadê, irmão? Ali, não é assim? A carne do boi do Mato Grosso do Sul, ela é macia. O churrasco de lá é maravilhoso. Porque a carne do boi é macia, porque ele anda por terreno plano. Deus espera andar por essa estrada reta, que é a minha vida e a sua vida. A gente exercita o nosso músculo, nossa carne na academia porque é necessário, mas aquilo que diz respeito ao espírito, nós precisamos aplanar, deixar reto, a ponto de Deus passar. Amém? Lacunas que precisam ser preenchidas, conflitos que precisam ser dissolvidos. Já parou para pensar que os grandes conflitos que nós temos nos nossos relacionamentos, e eu quero começar com o primeiro, que é o nosso relacionamento com Deus. Quando nós não temos intimidade com Deus, quando nós não temos comunhão com Deus, nós abrimos uma lacuna, um espaço entre Ele e nós. Não é assim? Quando nós não temos comunhão com Deus, amados, nós ficamos distantes dele, e é como se a gente levantasse uma parede de separação mesmo, ou um buraco, como um vale. Então, os nossos relacionamentos com Deus e com o próximo precisam estar sem essas lacunas, sem esses vales. E eu sei, amados, que não é uma coisa fácil se relacionar com pessoas. Cada um é de um jeito. Cada pessoa tem um temperamento. Cada pessoa tem uma personalidade. Ei, mas Deus, Ele é o mesmo. E a personalidade dele é maravilhosa. E o jeito dele é maravilhoso. Não há desculpas para a gente não estar perto dele. Porque Ele não tem problema de relacionamento comigo, com você. Nós é que temos com Ele. Aleluia. Eu vou tomar uma aguinha enquanto eu sei que você está pensando. Eu tenho pensado demais sobre essas coisas. Mas Deus tem me alcançado por causa disso. Relacionamentos quebrados abrem lacunas, abrem vales. Os montes, para serem nivelados, o que veio ao meu coração, para nivelar os montes, é a questão onde a gente precisa se livrar do orgulho. E muitas vezes nós temos sido orgulhosos sem perceber. Por que nós não aceitamos a ajuda do outro? Porque às vezes nós temos orgulho. Não, é porque eu sou assim mesmo, não gosto de dar trabalho a ninguém. Às vezes é orgulho de ter que precisar. Coisas tão simples, mas que tem mexido conosco. E que tem desnivelado o nosso relacionamento com Deus. Humildade agrada o coração de Deus. Na verdade, a humildade ela precede a honra. Lá em Tiago 4,6 diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos. E em outra versão, eu vou ler na outra versão, que a gente às vezes se confunde, né? Tiago, abre lá comigo. Glória a Deus. Tiago 4.
Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Efésios? Não, Tiago 4, versículo 6. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. No 10, mesmo capítulo 4, 10 diz assim: humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Então chegou o tempo onde a gente precisa um dos outros, sim, onde a gente precisa pegar o nosso orgulho e guardar, deixar de lado, abrir nossa mão em oferecimento ao outro e receber, amados, que é mais fácil a gente dar às vezes do que receber. Não é verdade? Eu tenho dificuldade, mas Deus está tratando comigo. Se não serve para você essa palavra, Deus está tratando comigo. Eu quero preparar o caminho. Eu quero me libertar dos vales e das lacunas. Eu quero nivelar, em nome de Jesus, os montes. Aleluia. As estradas tortuosas serão endireitadas. Quando? Quando eu me libertar de coisas que eu sei que não agradam ao coração de Deus. Algumas pessoas estão andando na prática do pecado. Outras estão pecando, mas voltam, entendem, se arrependem e retomam o seu caminho. Mas aquele que está andando na prática do pecado, ele está, em outras palavras, tortuando os caminhos. E eu e você precisamos nivelar o caminho, consertar as estradas tortuosas. Nós precisamos nos liberar ou aterrar para que não haja lacunas, para que a glória do Senhor possa se manifestar. Os caminhos acidentados significa espalhados, que vem para alisar e facilitar obstáculos no caminho. Eu errei aqui o texto, mas enfim. O principal propósito do nivelamento dos montes, conserto das tortuosidades e suavização das estradas é para que todos possam ver a salvação. Aleluia. Voltemos para Isaías 40. Tu, ó Sião, 40, versículo 9, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz às cidades de Judá: eis, aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho, que sou eu e você, e entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam, ele guiará mansamente. Aleluia! O Deus que nós servimos é um Deus que pode fazer além do que você pode pensar ou imaginar. Jó compreendeu que em meio à situação, e Jó sofreu, já foi ministrado aqui sobre a questão de Jó. Jó sofreu, mas no mesmo em meio a toda circunstância, em meio a toda situação, ele não viu razão do seu sofrimento, ele viu Deus. Isso foi suficiente. Em Jó 38, eu quero exaltar aquele que pode resolver a minha vida e a sua. Aquele que é suficiente para que eu e você levantemos a nossa mão e a nossa boca em exaltação a Ele. Ele, quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento?
4. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Isso é em Jó. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as tuas bases? Ou quem cerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Amados, Deus, na sua infinita grandeza, Ele é poderoso. Ele fez todas as coisas que nós podemos ver com os nossos olhos naturais. Ele fez o mar e a terra. E Ele pôs limite nas ondas. Você imagina se não tivesse limite, o que seria de nós? O que seria do mundo? As águas inundando a terra. Mas a palavra de Deus, poderosa, viva, eficaz e verdadeira, disse, até aqui você vem, daqui você não passa. Como não confiar num Deus que cuida de mim? Que faz toda essa grandeza, como Ele não vai cuidar de mim? Aleluia! E nós temos, amados, a palavra de Deus, que nos garante que nós estamos vivendo num tempo novo, onde devemos esquecer as coisas velhas e avançar para as coisas que estão adiante de nós. É Ele quem abre o caminho no deserto. No deserto, nós não estamos sozinhos. Ele está conosco em todo o tempo. Ele garantiu na sua palavra que nunca, jamais nos deixaria. Se você prestar atenção, Deus está cuidando de você. Nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Cada um de nós sabe o deserto que está passando. Cada um de nós sabe até onde a gente aguenta. Mas Deus também sabe. Eu queria que o louvor viesse aqui. Essa noite é uma noite de reflexão, sim. E nós vamos preparar o caminho para que as coisas sejam rápidas. Nós vamos preparar o caminho para que Deus nos encontre aptos, felizes, fervorosos, cheio da graça, cheio do poder, cheio da palavra, que da minha e da sua boca saiam palavras de salvação, que da minha e da sua boca saiam palavras que edifiquem. Eu não sei você, mas eu tenho ouvido cada coisa nesses últimos dias, que se eu for atentar para o que eu estou vendo e ouvindo, eu desfaleço. Mas eu tenho um Deus que resolveu habitar dentro de mim, porque eu abri o meu coração para Ele. E porque Ele habita dentro de mim, amados, Ele me sustenta, Ele me guarda, Ele me levanta todas as manhãs, Ele te levanta todas as manhãs. E a Bíblia diz que não cai nenhum cabelo da sua cabeça sem que Ele não saiba. Que poderá me fazer o homem? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vivi uma semana intensa esses dias. E vocês sabem disso. E eu vi pessoas ligadas por parentesco, no meio onde todos estavam em plena consolação, levantando palavras de ânimo, levantando palavras para me edificar, para me levantar, porque sabia da minha ligação com ela. Dizer, ela foi uma pessoa muito boa, mas ela morreu porque voltou no coiso. Isso não era a hora, não era o momento. Mas Deus nos guarda dessas palavras. A gente abre o coração e Ele vai nos instruindo, nos ensinando, nos orientando, nos mostrando, guardando o coração e guardando de sentir qualquer outro sentimento que não seja um sentimento bom.
Chegou o tempo da misericórdia. Chegou o tempo da gente começar a olhar para o outro, se encher de empatia mesmo. Nós precisamos nos colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. Porque Ele é digno. Ele é digno. Então, nessa noite, amados, nós vamos exaltar. Talvez você diga assim: por que sua mãe morreu? Você não orou, não? Orei. Não sei. Talvez ela já tenha cumprido a carreira dela. Viveu muito bem, 93 anos. Bem vividos. Foi uma mulher generosa, uma mulher cheia de bondade, uma mulher que colocou o seu coração maternal sem nunca jamais ter tido um filho. Completou a carreira. Guardou a fé, amou com o amor de Deus, foi salva, confessou Jesus. Como não se alegrar? Essa oportunidade de chegar até ela e falar do plano de salvação e ela dizer: quero. Muito católica. Ela experimentou milagres a vida inteira. Ela foi curada de doenças graves durante a vida inteira. Chegou a hora. Mas Deus chegou antes, aqueceu o coração, guardou cada um de nós. E está tudo certo. E da minha boca vai sair sempre que Deus continua curando, Deus continua salvando, Deus continua o mesmo. Ele não mudou. E se me perguntarem para trazer confusão na minha mente, vai dizer: chegou atrasado. Porque Deus, Ele não muda, Ele é o mesmo. Chegou a hora. Deus é digno de que seja exaltado e louvado nessa noite. E nós vamos nos alegrar com a sua bondade, com a sua misericórdia, se renovando cada manhã. Com a sua misericórdia e bondade nos perseguindo todos os dias da nossa vida. Como vai ser agora? Não sei, mas Ele sabe, porque Ele é meu Pai. Amém? Ele guarda a mim e guarda a você. Aquilo que você está passando, a situação que você está vivendo, tem solução, tem jeito. Ele te ama com amor eterno. E Ele vai se antecipar. Atenta, abre os teus ouvidos, compreende as coisas que Ele tem falado, se liga nos detalhes que Ele tem levantado, porque Ele está guardando a sua vida agora mesmo. Ele está livrando você do que é mortal. Você está aqui vivinho da Silva. Alguns foram acometidos de Covid e passaram. Outros nem sequer chegaram a ter. Ele livrou. Mas sabe, amados, que até nesse momento eu e você precisamos guardar o nosso corpo preservado para que isso não chegue até nós. Porque, querido, se eu não faço nada, se eu estou numa condição horrível, sem vitamina D está em alta, vai acontecer alguma coisa comigo, inevitavelmente. É a mesma coisa de eu sair em pleno inverno, completamente sem roupa, eu vou gripar, eu vou adoecer. Então faça a sua parte, porque a parte de Deus Ele já fez. Ele é digno de ser exaltado. E o meu conceito e o seu conceito acerca de Deus não pode mudar nada, porque Ele é bom. Amém? Ele é o meu Deus. Esse é o meu Deus poderoso. Glória. Você pode ficar de pé, vamos adorar ao Senhor. Ele está nessa casa, Ele está se movendo. Oh, glória a Deus. Este é o meu Deus.